Meus amigos, minhas amigas, uma saudação especial a todos vocês que nos acompanham aqui no Revoicast. Vamos para o nosso quarto episódio da primeira temporada do podcast da Revoi Contabilidade de Resultado. E antes de mais nada, convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, para que se inscreva, para que ative o sininho, para ficar por dentro de todas as novidades que a gente publica aqui no canal. Combinado? Siga a gente aí então. Bom, hoje o nosso destaque aqui no quarto episódio do nosso Revoicast é planejamento tributário. Você já está pensando no seu aí? Você já fez o seu planejamento tributário? Bom, a gente vai estar aqui esclarecendo várias dúvidas, que porventura possam surgir aí para vocês. E para tratar do assunto, temos aqui 3 convidados especialistas no assunto. Thiago Padilha, que é o proprietário e diretor da Revoi Contabilidade de Resultado, especialista em gestão e planejamento tributário, ex-professor universitário dos cursos de graduação e pós-graduação e diretor de assuntos tributários da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Chapecó. A Lauriane Correia, que é coordenadora fiscal da Revoi Contabilidade de Resultado, professora da UCEF, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Direito Tributário Aplicado e tem experiência de mais de 6 anos na esfera fiscal, contábil e tributária. E a Edi Toniello, que é diretora da Revoi Contabilidade de Resultado, tem ensino superior aí, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Auditoria e Gestão Contábil, tem MBA em Gestão de Pessoas e Liderança de FGV e experiência de mais de 15 anos na esfera tributária, contábil e trabalhista. Bom, vou começar por você, Lauriane, que está participando aqui do nosso Revoicast pela primeira vez, Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Giovanni, É uma honra poder estar aqui participando desse podcast tão especial, E espero poder esclarecer aí várias dúvidas. Thiago Padilha, esse é um velho conhecido, Thiago? Obrigado, Giovanni. Bem-vindo. Estamos aí de novo. Prazer tê-lo com a gente aí. Eu acho que o assunto hoje é muito importante, principalmente para esse momento, então vamos ter um bate-papo bem bacana aqui. Edi, bem-vinda. Obrigada, Giovanni. É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento, Ter um bate-papo que é muito importante para as empresas e para os empresários. A gente espera esclarecer muita dúvida aqui. Vou começar por você, Edi, tá bom? O que é planejamento tributário e por que ele é tão importante para as empresas? Planejamento tributário é uma análise do imposto dentro da tua empresa, É um trabalho realizado para uma elisão fiscal, ou seja, pagar o imposto de forma correta. Eu gosto sempre de separar o planejamento tributário em 2 esferas, O planejamento macro, que é aquele do regime tributário, ou seja, a tua empresa optar pelo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, e aquele planejamento micro, que é uma análise do teu produto, da tua operação, Então, e por que ele é tão importante para a empresa? O empresário tem que entender que o imposto faz parte da regra do jogo. Você não pode ter empresa e não trabalhar com o tributo. E se a empresa não entende ou está na carga tributária e regime tributário errado, ele não vai estar com o preço correto, com a margem de lucro correta. Então, o planejamento tributário ele é essencial para o teu negócio ir bem, para o teu negócio dar certo, para o teu produto ter a margem que você espera. Tiago, qual é a importância do planejamento tributário para as empresas? Então, Giovanni, como a Edi comentou aqui, quem tem um negócio vai ter carga fiscal, Isso é certo. Disso você escapa, vai faturar, você vai ter colaboradores, você vai ter movimentações, você vai ter registro num local, tu tem que pagar impostos, taxas, contribuições ao fisco, Isso é certo. Só que a partir do momento que você tem um negócio, você pode planejar qual é o melhor encaixe tributário que esse teu negócio vai ter. E aí, a atividade que você exerce, o movimento que você tem, o volume de faturamento, o local onde você está, para onde você vende, para quem você presta serviço, pode impactar nesse modelo. Então, por que é importante você planejar? Porque você pode fazer um melhor encaixe. E quando a gente fala de melhor encaixe, é aquele que traga menor carga, porque hoje imposto é custo, Quem tem um negócio pode ter um negócio muito bom, muito rentável. Mas se você não tiver uma carga tributária adequada, você pode trabalhar com um preço muito fora do mercado. Aí você poderia prestar mais serviço ou vender melhor, mas por conta do teu regime fiscal estar incorreto ou estar com a carga maior do que deveria pagar, você pode ter uma dificuldade no mercado. Então, planejar isso é você fazer uma análise prévia
dos regimes que você tem disponível para fazer o melhor encaixe, para ter o menor custo tributário possível, de forma lícita e legal. Lauriane, como é que se faz um planejamento tributário? Então, hoje nós temos, na verdade, duas formas que a gente pode realizar um planejamento tributário, né? A primeira delas, a gente faz o levantamento de dados pretéritos, né? Então, aquilo que já ocorreu na empresa, partindo de um determinado período. E, em cima disso, a gente compara aquele imposto que ela pagou no regime que ela está atualmente com o que ela pagaria se ela optasse pelos outros regimes que ela poderia optar, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma comparação entre o lucro presumido, o lucro real e o Simples Nacional, onde a gente vai verificar qual que é a menor carga tributária para aquela empresa. E uma segunda forma, né, que a gente pode realizar o planejamento tributário é analisando dados futuros, onde a empresa, ela disponibiliza, né, para o profissional que vai fazer o planejamento a sua projeção, então quanto que ela pretende faturar, quanto que ela pretende, né, ter de folha de pagamento, quais serão os seus custos, e em cima disso a gente faz a estruturação do planejamento tributário para verificar qual regime vai ser mais adequado para aquilo que ela planeja para o futuro, né, para ela não acabar pagando ali imposto indevidamente. Olha só, Giovanni, o quanto que é importante esse ponto que a Lau traz, né? Porque a partir do momento que você planeja olhando o passado, tecnicamente você está validando aquilo que aconteceu. É uma variável importante? Claro que é, né? Você verifica se o teu negócio se repetir de certa forma aquilo que aconteceu, você valida o melhor regime. Mas talvez o mais assertivo, aquele que vai trazer uma maior clareza, né, de encaixe fiscal, é você trabalhar numa projeção. É você trabalhar em dados projetados, né? Com base no que aconteceu, ano que vem eu estimo que o meu faturamento vai aumentar 30%, que a minha despesa vai subir 10%, que o meu volume de massa salarial vai crescer 15%. E aí, em cima dessas variáveis, você criar o planejamento. Então, muitas vezes, e principalmente a forma como a gente atua, nós não nos limitamos apenas a olhar um viés, só o passado, né? A gente verifica em cima de projeção, e aí tem empresas que projetam cenários otimista, pessimista e tal. Qual é o impacto olhando esses cenários? E aí você consegue ter uma melhor visualização desse encaixe para frente, né? E é tão importante essa visão do dado histórico, do projetado, né? A gente diz um otimista e um pessimista, porque às vezes a empresa ela vai ter uma opção tributária. Mas no andar, né, do ano, talvez aquele planejado ele se modifique. Então, tu pensa que vai ser um ano estável e você tem uma elevação considerável do faturamento. Pode acontecer um evento, uma surpresa, né? Um cenário que você não esperava, que caia o teu faturamento, isso pode acontecer. E se você tem esse planejamento inicial de saber um negativo, um positivo e um realista, você tem o poder da decisão mais rápido, porque você analisou vários cenários. Então, é muito importante projetar, manter e até ter um cenário pessimista, porque aí tu tem o poder da decisão mais rápido, caso aquele cenário mude, né? Porque é difícil hoje, como empresário, tu projetar o ano seguinte, né? Porque são muitas variáveis. É inflação, é política, é mercado, é concorrência. Então, é importante para o empresário ter essa visão, porque às vezes ele planeja uma coisa e vai totalmente em contramão ao que ele planejou. E essa questão dos dados projetados também, ela não tem que se ater somente àquilo que o empresário espera para o ano seguinte, né? Mas a gente tem aí exemplos de vários negócios que hoje eles podem optar entre uma forma e outra. Então, por exemplo, né, a gente tem segmentos que hoje são beneficiados com a desoneração da folha de pagamento, né, que é um benefício onde você deixa de recolher um valor sobre a folha de pagamento para recolher sobre o faturamento da empresa. Então, a gente também costuma trabalhar em cima desse tipo de projeção, né? A gente sabe que a empresa ela se encaixa em determinado tipo de benefício ou se enquadra em determinada situação onde a gente consegue planejar o que é melhor, se é optar por A ou B. Tiago, existe um momento do ano aí que é o mais adequado para se fazer o planejamento tributário ou não? Então, Giovanni, a gente costuma dizer que sempre essa reta final do ano, o momento que a gente está hoje, é um momento muito adequado para você começar a olhar e projetar o próximo ano. Claro que você pode, no decorrer do ano, ir analisando isso, verificando a tua carga, mas o momento talvez ideal seja essa reta final do ano, os últimos 3 meses do ano. Por quê? Porque você já tem um bom andamento do ano corrente,
né? Então já aconteceu alguns movimentos, você já está próximo do início do próximo ano e você já consegue visualizar, de certa forma, como é que vai se comportar o próximo ano. Você já tem indicadores econômicos gerais apontando isso, você já tem uma previsão de qual que vai ser a inflação, a taxa de juros, como é que vai funcionar pelo menos as projeções, e você consegue olhar esse cenário também do seu negócio. Então, a gente sempre recomenda, acompanhe a carga fiscal no decorrer do ano e nos últimos 3 meses do ano começa a olhar. E aí é muito característico, né? Tem empresas que já gostam de esperar findar o ano para dar uma olhada. Tem outros que já começam a olhar ali no início do 4º trimestre, né? Então a gente sempre recomenda, o final do ano é o melhor momento de você fazer essa análise. Edi, é possível uma empresa alterar o regime de tributação durante o ano ou existe um momento específico para isso? A legislação, ela traz que a opção tributária anual, ela é irrevogável e irretratável, né? Então, em janeiro, você tem que fazer a tua opção, seja ela pelo simples, presumido ou real. Por opção, ela é uma vez ao ano, mas pode acontecer alguns impedimentos. Então, tem regimes que eles têm impedimentos de permanecer. Então, pode acontecer de, durante o ano, acontecer um impedimento de você não poder permanecer no Simples Nacional. E aí sim, durante o ano, talvez você tenha que mudar de regime. Mas, por opção, o ano todo. Você aderiu em janeiro, tu vai permanecer até dezembro e uma nova opção ela pode acontecer no ano subsequente. Até porque, Giovanni, essa questão de escolha do regime, por que a gente sempre diz lá no começo do ano a empresa já tem que começar o ano decidido? Porque há muitos reflexos dessa tomada de decisão, né? Então, se uma empresa ela optou por um regime, por exemplo, do Simples Nacional, ela possui informações que ela tem que fazer na nota, adequações em cima do contexto, né, do registro dos colaboradores que ela possui, com base naquele regime. Se ela resolve, ou por uma opção, mudar isso, por mais que a legislação possa permitir, por alguns fatores, isso causa um problema, porque você já começou o ano com isso. Então, a gente sempre diz o seguinte, o ideal é você começar o ano com isso planejado. No decorrer do ano, como a Edi comentou, podem ocorrer eventos que você pode ser obrigado a ser retirado desse regime. Vou te dar um exemplo. A empresa fez um planejamento e viu que o melhor caminho é o Simples Nacional, né? E começou o ano no Simples Nacional. Mas, no decorrer do ano, por conta de uma mudança estratégica, ela mudou o quadro societário e encaixou lá uma pessoa jurídica como sócia. Pela legislação do Simples, ela não pode mais continuar nesse regime, porque esse é um fator impeditivo. Então, dali para frente, ela vai ter que mudar, escolher um outro regime. Então, pode haver esses fatores que podem obrigar essa mudança. E aí tem que ficar muito atento a esses fatores também. E como o Thiago comentou antes, né, o planejamento tributário, o momento mais adequado seria final do ano, mas quando ocorrem esses eventos, né, durante o ano, a gente sempre tenta trabalhar com um planejamento tributário extraordinário, digamos assim, né, até para que naquele momento onde a empresa eventualmente foi excluída do Simples ou aconteceu alguma coisa que ela teve que trocar de regime, a gente possa seguir no regime mais adequado, que vai ser a menor carga tributária para ela. Lauriane, e se uma empresa escolheu equivocadamente o regime tributário e isso faz com que ela pague mais tributos, ela pode mudar para um regime mais benéfico a qualquer momento ou também não? Então, como a gente comentou antes, né, a opção pelo regime tributário, ela é irrevogável e irretratável. Então, você faz essa opção no começo do ano e você não consegue, né, alterar essa tributação durante o ano. Mas, como ela comentou também, pode acontecer eventos, né, onde você vai ser obrigado a trocar de regime, mas, de regra, se você escolheu equivocadamente, né, isso pode acontecer, inclusive, quando a gente fala sobre projeção, né, então a gente projetou um cenário, escolheu um regime tributário em cima daquele cenário, mas infelizmente ele não ocorreu, né? Não se efetivou. Então, nesse caso, a empresa ela não tem essa possibilidade de trocar o regime durante o ano. Nessa linha, né? O simples fato de você estar pagando mais carga fiscal não te autoriza a mudar de regime, né? Então você escolheu, não planejou, não tomou cuidado, não fez essa avaliação que a gente falou de projeção de um cenário talvez mais otimista ou mais pessimista e aconteceu algo nesse sentido, e você está
por algum motivo pagando mais carga fiscal do que se tivesse optado, não te habilita ou não te dá a possibilidade de você se desenquadrar, a não ser eventos previstos em legislação que geralmente te obrigam a você sair de um regime simplificado, como no Simples Nacional e como no lucro presumido, que tem também algumas possibilidades. O que não dá é você optar pelo lucro real. Eu desenhei um ano sem tanta lucratividade, né? E o ano bombou. Eu faturei muito, eu tive muita lucratividade. Tu não vai conseguir optar pelo Simples Nacional, né? Porque cada regime ele tem um formato de opção. Alguns você pode ter um evento específico e outros não, né? Então é bem importante ter essa noção e talvez até outras alternativas, porque às vezes um planejamento tributário ele vai a alternativas além daquela tua empresa, além daquele teu CNPJ, né? Tiago, o planejamento tributário ele consiste apenas na escolha do regime de tributação, lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, ou existem outras análises a serem feitas? Então, Giovanni, a gente sempre diz assim que o planejamento ele começa, né, na escolha de regime, que é justamente você escolher entre os 3 disponíveis, vamos dizer assim, para a opção, que é o lucro real, o presumido e o Simples Nacional, para você ter o encaixe correto dentro de uma regra de tributação, né? Porque cada regime nada mais é do que uma regra de tributação do teu negócio, né? Mas ele não se resume apenas isso, né? A Lau falou anteriormente que existem algumas atividades, né, que até podem optar por, ao invés de pagar contribuição previdenciária sobre a folha, pode pagar sobre o faturamento, que inclusive está aí em discussão, né, no Congresso, está lá para a sanção do presidente, que pode ser prorrogado para os próximos anos. Então, essas empresas que se encaixam nessas atividades podem fazer essa opção. Mas a gente costuma olhar aquilo que a gente chama também de microplanejamento, que é olhar o quê? As atividades, as operações que cada empresa tem. Por quê? Porque às vezes, dependendo do tipo de operação que você tenha, do teu produto, para quem você vende, para quem você presta serviço, a modalidade que você faz isso, você pode ter uma regra tributária diferente. Então a gente olha muito esse microplanejamento, porque muitas vezes é ali que está esse diferencial. Ou até dentro de cada regime de tributação que você opta, você pode ter algumas vantagens diferentes. Um exemplo, você pode optar, por exemplo, pelo lucro real, e dentro dele existem várias regras que você pode se beneficiar para reduzir a tua carga fiscal. Dentro do lucro presumido, dependendo da modalidade que você faça um determinado serviço, você pode encaixar numa regra fiscal menor. Então, o planejamento ele inicia, assim, da parte macro, escolher o melhor regime, mas ele precisa avançar também para essa parte micro, de você olhar as operações, as atividades, o contexto de folha, uma reorganização societária, não deixa de ser uma forma de você planejar, porque eu costumo dizer sempre, o planejamento tributário ele é algo estratégico. Da mesma forma que a empresa planeja as vendas, planeja o seu orçamento, ela precisa planejar a questão tributária, né? Porque ela faz parte do jogo, vira custo, se torna custo, então ela se torna muito importante. Se você não tiver um regime adequado, você pode crescer o que quiser o teu faturamento. A parte fiscal ela vai sugar muito desse faturamento. Então, às vezes, a tua rentabilidade acaba não crescendo tanto. Então, você precisa planejar, olhar o macro para saber o melhor caminho e olhar cada operação para entender se você está no melhor encaixe fiscal possível. A gente tem até um exemplo que, às vezes, o conhecimento da carga tributária, ele pode mensurar, inclusive, a margem de lucro do que tu coloca em cada operação. Então, tem atividades que, às vezes, tu pode aumentar a tua margem de lucro no serviço e deixar menor do produto. E, dependendo da tributação, o inverso. Então, é muito importante o empresário entender. Ele não precisa ser especialista em imposto, né? O especialista em imposto é o contador, sim, mas ele precisa ter um mínimo de conhecimento, porque isso vai estar dentro da precificação, vai estar dentro do orçamento, vai estar dentro do negócio. E ele entender de tributo faz uma diferença gigante. A gente costuma dizer, a ideia não é que o empresário ele se torne especialista, ele tem aqui, não, ele tem um parceiro para isso, né? E a forma como a gente atua na Revoi é muito próximo dessa gestão para poder entender o contexto de trabalho que o negócio do cliente tem e, em cima disso, ofertar a ele as possibilidades que a legislação dá para fazer o melhor encaixe tributário dentro do regime e também olhar o micro
para saber se ali pode ter uma vantagem. E a gente tem por experiência, Giovanni, muitas empresas que vêm trabalhar conosco, que a gente vê que não tinham esse cuidado, ou não tinham essa visão. Porque tudo que você faz antes do fato gerador do tributo, ele é legal, ele é lícito. Você não pode depois. Emitir uma nota, agora eu quero reduzir uma carga fiscal. Não tem como, você já fez a operação, o fato gerador dos tributos já aconteceram. Agora, aquilo que você faz antes, ao invés de eu faturar dessa forma, o meu contexto de negócio ele é diferente. A forma como o cliente contratou é diferente. Você fazendo esse encaixe, ele pode trazer uma vantagem. Por isso que a gente diz da importância do empresário acompanhar isso, entender essa diferença para o seu negócio e buscar no parceiro, na contabilidade, em quem dá essa consultoria para ele, para poder fazer o melhor encaixe para o seu negócio poder fluir muito bem. Planejamento tributário é um casamento, né? Quem entende do negócio, o dono da empresa e o contador. Então, a gente vai juntar aí conhecimentos para encontrar o melhor caminho aí para a empresa. Uma boa definição. Lauriane, quais os impedimentos para uma empresa optar pelo microempreendedor individual? Então, o microempreendedor individual, ele é um regime que surgiu justamente com o objetivo de tirar aqueles profissionais autônomos da informalidade, né? Então, por conta disso, ele tem um fator limitante que é a questão do faturamento. Então, o MEI, hoje, se você tem um faturamento anual que seja acima de R$81 mil, né, você não pode estar optando pelo MEI. Ele tem uma pequena exceção, que é para a questão do caminhoneiro, né? Foi criado aí o MEI caminhoneiro, que ele tem um limite um pouco maior. Mas, de regra, se você ultrapassar esse limite de faturamento, você não pode estar optando pelo MEI. E também tem a questão das atividades regulamentadas, né? Então, por exemplo, contador não pode ser MEI, advogado não pode ser MEI. Então, essas atividades hoje que são regulamentadas por órgãos específicos, elas também têm esse impedimento de optar pelo regime. Até mesmo quem quer ter mais funcionários. O MEI, ele tem uma limitação de, no máximo, um empregado. Então, se você quer ter um MEI, quer ter 2 empregados, já não pode optar por esse regime. Já não encaixa. Aí tem muita gente, Giovanni, que diz assim, mas eu sou MEI, então eu não preciso me preocupar com isso. Aí que se engana. Ele também precisa planejar, né, o seu negócio, precisa planejar a sua atividade. Por quê? Porque se ele perceber que ele necessita de mais colaboradores, se ele perceber que a atividade que ele vai exercer não está prevista, ou que o faturamento pode aumentar, ele já tem que começar a organizar para um regime de tributação de uma empresa, ou do simples, ou do presumido, ou do real. Então, ele precisa estar atento a isso, né? Então, mesmo sendo meio microempreendedor, que ele muitas vezes não conta com uma assessoria completa, ele precisa estar atento a isso. E no caso do Simples Nacional, o que impede uma empresa de optar pelo Simples Nacional? O Simples Nacional, ele tem várias restrições, né? Então, uma delas são as atividades. Então, existem determinadas atividades que, se dentro do objeto social da tua empresa, você não vai poder optar pelo Simples. Um exemplo, o aluguel de imóveis, né? Uma empresa que é factory. Então, existem algumas atividades lá que não vão permitir o ingresso no Simples Nacional. Outro ponto de não poder optar é o faturamento anual. Então, se a tua empresa ela projeta um faturamento superior a 4 milhões e 800 ano, você não pode permanecer no regime, né? Sócio pessoa jurídica, como o Thiago comentou. Então, se você participar de outra empresa, né, ou até mesmo entrar uma holding, né? Tem um planejamento de holding e a holding for sócia dessa empresa, essa empresa não vai optar pelo Simples Nacional, né? E um dos principais que muitas empresas acabam não prestando atenção e não tomando cuidado é em relação ao sócio, né? Se você tem uma empresa do Simples e você faz parte de outras sociedades do Simples Nacional, o faturamento somado entre elas não pode ultrapassar os 4 milhões e 800. Então, se tu tiver 3 empresas do Simples no teu CPF, somado o faturamento delas não ultrapassa os 4 milhões e 800. Se você tem uma empresa do Simples e você tem uma segunda empresa que ela não é optante do Simples, mas lá você é administrador, o faturamento vai se somar também e a soma das duas não pode ultrapassar os 4 milhões e 800. Se você é uma empresa do Simples, você é sócio de outra empresa que não é optante do Simples e você tem um percentual na sociedade superior a 10%, o faturamento dela soma e você também não pode permanecer no Simples se a soma das duas ultrapassar os 4 milhões e 800. São várias né? regrinhas, né? Exatamente. E qual é a problemática aí? A exclusão, ela é por
pelo contribuinte. Então, o contribuinte ele teria que acusar que o faturamento dessas empresas ultrapassa os 4 milhões e 800, né? Não é uma validação que está acontecendo automaticamente pela Receita. Então, se você não controlar esse faturamento das empresas, daqui a pouco você permanece no regime do Simples Nacional o ano todo e descobre, por uma intimação da Receita, que você não poderia ter optado anteriormente. Aí olha o impacto E aí vem uma disso. dor de cabeça, né? Vem uma dor de cabeça. Grande. Você colocou no preço, né, uma tributação do Simples, teoricamente menor, e de repente vem um aviso dizendo, olha, pelo fato de você estar numa situação impeditiva, lá em janeiro, você tem que retroagir desde janeiro e optar por um regime diferente. Aí, às vezes, a carga dobra, além das atualizações e tudo mais. Então, olha a importância de você cuidar dos detalhes. Um ponto só, na linha que a Ed falou do Simples Nacional, que é bem importante esclarecer, porque muitos empresários têm essa dúvida, é saber assim, mas se eu estou faturando, então, 4 milhões e meio, o Simples, para mim, ainda é possível e ele é o melhor. Sim, ele é possível, Talvez mas não seja pode melhor. ser que não seja o melhor. Por quê? Porque a gente costuma dizer que o Simples ele tem uma subdivisão, né? Então, ele tem um limite até 4 milhões e 800, que dá uma média de 400 mil mês, considerando o ano, né? Mas ele tem um outro sublimite, que é os 3 milhões e 600, para encaixar tributos que são da esfera municipal, que é o ISS, e o estadual, que é o ICMS. Então, muitas vezes, para um planejamento, principalmente de um comércio, o ICMS ele é muito importante, porque ele tem um alto peso fiscal. Então, muitos negócios, às vezes, estão lá com faturamento médio de 380, 390 mil por mês. Pode ser simples. No entanto, está acima do que a média dos 3 milhões e 600 no ano, que dá 300 mil por mês. E aí o ICMS fica por fora, fica no regime normal. Aí o simples já não se torna mais interessante, muitas vezes. Então a gente já tem, por experiência, de que empresas que ultrapassam os 3.600, a gente já olha com um olhar assim muito mais detalhista. Por quê? Porque dificilmente vai valer a pena. Vai valer a pena para aquele cara que tem um volume de colaboradores muito alto, que aí compensa a carga. Mas se não, acima de uma média de 300, o Simples Nacional pode não ser um caminho interessante. Porque o Simples hoje, basicamente para fins do imposto, tu se preocupa com o teu faturamento. Quando você muda de regime para um presumido ou real, a gente tem que olhar para outras frentes, né? Uma entrada, uma compra, a qualidade dessa compra, a folha de pagamento. Então, é muito importante ficar atento, porque senão, algo que você imagina que vai sair barato pode sair muito caro. E seguindo também essa linha que o Thiago comentou a respeito da exclusão do imposto estadual e municipal, é muito importante ter um cuidado também, porque esse sublimite, ele tem uma regra que se você ultrapassa ele durante o ano, que ele sempre analisa no calendário, né, janeiro até dezembro, mas se você ultrapassa ele em até 20%, essa exclusão ela passa a valer a partir do ano seguinte. Mas se você ultrapassar dentro do ano calendário em mais de 20%, ela passa a valer a partir do mês seguinte. Então, esse é um cuidado que tem que ter, porque, imagine, você de um mês para o outro tem um aumento abrupto, né, dessa carga tributária, é um problema aí que pode dar bastante dor de cabeça. Por isso, Giovanni, que lá na Revoi a gente faz planejamento tributário para o cliente, nessa época de final de ano, e no decorrer do ano passa a acompanhar junto com o cliente como é que está a evolução dessa carga, a evolução dessas variáveis de folha de faturamento. Para quê? Para que se a gente percebe que algum evento como esse pode impactar, a gente consegue agir antes. A gente consegue orientar de forma antecipada o cliente. Né? Lauriane, falamos do MEI, falamos do Simples Nacional. Quais os impedimentos para uma empresa optar pelo lucro presumido? Então, hoje tem um fator limitante ao lucro presumido, que é a questão da receita da empresa, né? Então, toda empresa que ela tem uma receita anual que ela fica acima de 78 milhões, ela automaticamente é obrigada a optar pelo lucro real. Então, esse é um dos fatores limitantes ao lucro presumido. E tem também algumas atividades, né? Principalmente aquelas atividades que são ligadas ao mercado financeiro, por exemplo, como factoring, securitização de créditos, são atividades que elas ficam impedidas de optar pelo lucro presumido, que elas também se limitam ali ao lucro real. Tiago, e os impeditivos para uma empresa optar pelo lucro real? Então, Giovanni, o lucro real ele não tem nenhum impedimento, né? A gente costuma dizer que o lucro real ele é o regime geral, né? Todas as empresas, independente do porte, do faturamento ou da atividade, podem, porque ele é o regime mais completo, né?
Muita gente diz assim, eu gosto do lucro real porque é onde eu posso pagar menor carga tributária. Pago só sobre o lucro. Pago só sobre o lucro. E aí, se eu não tiver lucro, eu não pago. De fato, né? O lucro real é aquilo que, teoricamente, uma parte dos tributos você recolhe sobre o resultado do negócio. Agora, o que é necessário o empresário entender é que o lucro real ele também pode ter o lado contrário disso. Ele pode não ter limite do quanto você vai pagar. Por que eu digo isso? Porque no Simples Nacional você tem um percentual que se baseia em cima do histórico de 12 meses do teu negócio. O lucro presumido, você tem um percentual com base na tua atividade, com base naquilo que você está faturando. Então, tudo você tem uma trava, né? No lucro real, não. Se o volume que você faturar, o volume que você comprar, o volume que você tiver de resultado, ele vai dar imposto. Então, se você tiver um negócio muito eficiente, muito rentável, você comprar pouco, você tiver uma boa margem, o lucro real ele vai cobrar a sua parte proporcional a essa eficiência. Então, por isso que o planejamento, ele deve servir para que no lucro real, quando você opta por ele, ou ele te mostra que é o melhor caminho, você tem que trabalhar com seguros, que a gente costuma dizer. Que é o quê? Travas para você controlar essa falta de limite que o próprio regime tem. E o regime do lucro real também, ele é um regime que você tem que ter muito cuidado ao trabalhar com ele, eu sempre digo, porque hoje ele é um dos regimes que, como o Thiago falou, você paga sobre o teu lucro. Então a Receita ela é muito interessada em saber se aquele lucro que você está informando, ele de fato é um lucro correto. Então se você de fato está declarando o resultado efetivo da tua empresa. Então por isso que ele é um regime onde tem uma fiscalização muito maior, tem uma gama de obrigações acessórias, né, que nós precisamos informar muito maior. Então ele é muito mais visado também nesse sentido, né? Diferente também do Simples, por exemplo, onde você tem uma quantidade menor de obrigação. E nessa linha, lá, muita gente acha assim, não, então o meu resultado da contabilidade que eu tenho é o que vai servir para me pagar imposto. Aí que vem mais um engano. Por quê? Porque o resultado que você paga a tributação no lucro real, ele é um resultado ajustado com base na legislação. Por quê? Porque a legislação ela traz algumas vedações, né? Vou dar um exemplo. Empresa que paga alimentação para o sócio. A própria legislação já diz que essa característica de despesa não é dedutível para fins do imposto. Empresa que dá brindes. Isso não é dedutível para fim do imposto de renda e da contribuição social no lucro real. Empresas que têm uma determinada despesa que não é acobertada por um documento fiscal válido, né? Vou dar um exemplo. Recebe uma prestação de serviço de alguém, mas não tem a nota da prestação de serviço. Essa despesa ela é considerada indedutível. Por quê? Porque não preenche as formalidades. Quem vai para o real tem que entender que, além de ajustar esse resultado, tem que fazer uma avaliação geral, justamente por conta do que a Lau comentou, dessa visão da fiscalização, para saber se as despesas que ela tem preenchem os requisitos da lei. Ela tem que ser uma despesa usual ao tipo do negócio, ela tem que ser normal ao tipo de atividade e ela tem que ser necessária. Então, assim, o empresário às vezes diz, olha, mas eu tenho compras que eu faço lá para casa e eu vou fazer o nome da empresa. Eu posso fazer isso? Talvez pela regra contábil da entidade ele não deveria fazer, mas ele é o gestor do negócio, né? Ele toma a decisão. Agora, para fins tributários, essa despesa não preenche os requisitos. Então, ela é uma despesa indedutível. Então, é necessário muito cuidado nesse teor de despesa para saber se preenche os requisitos legais e ainda se a característica da despesa ela está revestida da formalidade exigida pela lei. Então, muitas vezes a empresa está no Simples. Ela não cuida muito isso, porque as despesas não impactam no regime fiscal. Mas se ele busca se organizar para amanhã depois migrar para um regime mais completo, como é o caso do real, ele já tem que fazer essa análise. Lá na Revoi, quando a gente acompanha uma empresa que vê que o Simples já está chegando num determinado limite, já está mostrando dentro do planejamento que o real e o Simples estão com uma carga muito próxima, nós já começamos a orientar o cliente a ele se preparar para o real. Olha, já cuida das suas despesas, já pede contrato em todos os serviços que você contratar, já pede a nota certinha, já pede todos os requisitos. Alguém vai lá e compra numa determinada loja um material de uso e consumo que é com cupom. Leva os dados da empresa para preencher a denominação, o CNPJ certinho. Por quê? Porque
porque se amanhã depois se gabaritar para você mudar de regime, você já está com toda a preparação, já está com o teu negócio adequado para esse regime. A organização é o lema principal, assim, do lucro real. Ela é indispensável quando a empresa opta. E nessa linha, Giovanni, já aconteceu em empresas da gente olhar, perceber que o regime do lucro real era mais benéfico, mas por essa ausência de organização e de cuidado, não poder migrar porque estava muito frágil nesse controle. O risco de é muito informação. grande, né? Exatamente. E as questões societárias, elas devem ser levadas em consideração no planejamento tributário? Com certeza. Como eu comentei anteriormente, no Simples Nacional pode haver um impedimento. Então, tem que sempre analisar a questão societária, né? A gente já fez planejamentos tributários onde o simples era mais vantajoso. Mas em função do quadro societário, por participar uma holding, aquela opção ela não era possível, né? Então é muito importante sim levar em consideração o quadro societário, porque pode ter impedimento aí de opção. Eu sei que tem assuntos aqui que a gente já tratou, né? A gente já passou, mas eu acho que é importante a gente bater na tecla aqui para ficar bem entendido. Lauriane, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, mais aprofundado, as vantagens de optar pelo regime de tributação do Simples Nacional e do lucro presumido. Então, Giovanni, o Simples Nacional, né, primeiramente falando sobre ele é um regime que ele surge, né, muitos anos atrás, mas ele vem com o objetivo principal de também tirar esses profissionais autônomos da informalidade. E nesse viés, ele traz uma carga tributária muito menor do que comparado a alguns outros regimes em determinadas situações. Então, por exemplo, o Simples Nacional ele é um regime de unificação de tributos. Então, dentro do Simples Nacional, você vai pagar todos os tributos que seriam devidos, mas com um percentual muito menor. E dentro dessa unificação, ele unificou também a CPP, né, que seria a contribuição previdenciária patronal. Então, o Simples, ele tem uma vantagem muito grande em relação a outros regimes, que é principalmente essa questão da folha de pagamento. Então, hoje você deixa de pagar aquele percentual lá, muitas vezes de 27,5%, 28% sobre a folha de pagamento, para pagar um percentual que é incluso dentro da guia do Simples Nacional. Então, por esse motivo que ele é um regime que, para as empresas, claro, que se enquadrarem, né, ele vai se apresentar muito vantajoso. E o lucro presumido, ele tem a principal vantagem dele, é justamente aquilo que o Thiago comentou antes, a trava. Né? Porque o lucro real hoje ele é um regime que ele não tem limite. Então, se você tiver, por exemplo, uma margem de lucro de 20%, 30%, a tua base de cálculo ali para o teu tributo vai ser essa tua margem de lucro, né? E no lucro presumido, não. No lucro presumido, você vai sempre pagar o imposto sobre aquela margem presumida para a tua atividade. E isso também ajuda, ele é muito vantajoso na questão de planejamento também, de precificação, né? Porque você consegue prever exatamente qual vai ser o valor do tributo que você vai ter que pagar dentro do lucro presumido. Então, por isso que ele tem essa vantagem. Tiago, já tratamos do assunto também, mas eu, né, batendo nessa tecla de novo, vantagens e desvantagens do lucro real. Então, Giovanni, a principal vantagem... Os principais, né? Vamos resumir assim, que a principal vantagem do lucro real é você, de certa forma, pagar tributos sobre aquilo que efetivamente te sobra, né? E essa seria, vamos dizer assim, a principal vantagem. Claro que existem segmentos que, muitas vezes, esse regime, ele se encaixa muito bem, né? Por exemplo, o pessoal do ramo de supermercado, né? Geralmente é um regime... exceção daqueles supermercados menores que faturam pouco, né? Mas já é um regime adequado. Por quê? Porque é um segmento que geralmente tem uma margem muito pequena, né? Tem alto volume de compra, e tem despesas, tem estrutura, e aí chega num resultado menor. Uma indústria, muitas vezes, também é recomendado, porque acaba tendo uma margem. Então, a principal vantagem é você pagar sobre aquilo que te sobra. A desvantagem principal... vamos citar duas gerais aqui. Essa ausência de trava, que você paga sobre aquilo que der, né? E como a gente falou, não é muitas vezes um resultado contábil, é um resultado ajustado fiscal. Eu tenho muita despesa, mas essas despesas são com recibos, são despesas que não preenchem as formalidades. Tudo isso não conta. Então, muitas vezes, você pode pagar imposto sobre uma base maior do que o teu próprio lucro. Então ou até mesmo a empresa ter prejuízo e tem imposto para pagar. Tem imposto para pagar, exatamente, isso pode acontecer, né? Então é muito importante essa atenção, porque o lucro real não tem essa trava. E a segunda é a exigência de burocracia que esse regime traz. Por quê? Se a gente falar de Simples Nacional e do presumido, a gente está falando de regimes simplificados. É assim que a legislação traz. Por quê? Ele se baseia basicamente em cima de faturamento.
Então, teoricamente, para fins tributários, você controlando o faturamento, você já vai ter a tua carga fiscal. A tua contabilidade, ela fica meio que acessória a isso, né? Ela não impacta nesse regime. Então, muitas empresas que às vezes não têm conciliação bancária, não têm um controle tão efetivo, esse regime aí, ele acaba não afetando. Já no lucro real, muda essa figura. Você precisa ter um controle efetivo da tua movimentação financeira, você precisa ter essa gestão do teu estoque, você precisa ter um controle 100%, porque esse é o regime tributário das maiores empresas do país, né? Então, essa necessidade de controle de estrutura é que geralmente muita gente acha que é um peso, né? Mas eu sempre digo, no melhor encaixe, com planejamento adequado e o lucro real sendo uma vantagem, você consegue se adaptar, mas precisa trabalhar, entender esse impacto e fazer o teu negócio caminhar para essa direção. Existe forma do planejamento tributário envolver a reorganização de empresas, com abertura de novas empresas, por exemplo? Sim, a gente costuma fazer uma análise do negócio, né? Então, existem sim casos em que um CNPJ ele não vai atender única e exclusivamente aquela operação, né? Então, se faz aí necessário, às vezes, a abertura de novas empresas, né? Mas é claro, novas empresas com propósitos negociais e com uma separação. Então, se são 2 CNPJs, 3 CNPJs, ele tem que ter essa separação. Então, cada empresa vai ter sua conta de banco, cada empresa tem a sua independência financeira, cada empresa ela tem o seu propósito de negócio. Então, muitas vezes, sim, dentro de um planejamento, há o desmembramento de empresas e de negócios, mas isso também tem que ser muito bem feito, né? A gente vê muito por aí empresas que, como o Thiago comentou, o Simples Nacional, ele é vantagem, mas quanto mais se fatura, mais se paga. Então, tem muitas empresas que acabam criando um monte de CNPJ para reduzir a carga tributária, mas elas não têm propósito negocial, elas não têm independência, não se tem um cuidado, e aí você acaba criando mais um problema, né, do que uma economia tributária. Já aconteceu, Giovanni, nessa linha, né, da gente analisar, por exemplo, uma empresa, um negócio que tinha atividades mistas, né, estava no lucro real, e dentro da análise fiscal nós percebemos que uma das atividades ela era extremamente lucrativa, tinha uma margem de lucro muito grande, né? Mas eram atividades distintas. Um lado ele tinha distribuição, do outro lado ele tinha prestação de serviço de frete, né? Então, dentro de um planejamento tributário com reorganização, verificou-se que se ele efetuasse uma cisão do negócio, uma separação dessa atividade, né, de transporte para um outro CNPJ e manter a distribuidora nessa empresa, ele teria uma economia fiscal. Por quê? Porque ele poderia optar por um outro regime fiscal na transportadora que ficaria mais benéfico para ele. Então, dentro dessa linha, tomando todos os cuidados, como a gente falou, de ter uma independência, as empresas possuírem um propósito negocial específico, porque o que não pode? É você montar simulações, estruturas, né? Você diz que separou os negócios, mas mantém eles todos juntos, né? Você mistura contas bancárias, você faz isso, uma simulação, né? Agora, se você torna eles independentes de forma correta, né? Costumo dizer que sempre que uma empresa quer fazer uma divisão, ou uma segregação, ou uma cisão, a gente tem um checklist que precisa ser preenchido, para que isso seja feito da forma segura e correta. E aí, em cima disso, você pode aplicar o melhor planejamento para cada atividade. E a gente já teve vários casos que esses planejamentos, de fato, viraram novos negócios, né? Então, por uma questão estratégica, ele separou e, no final, ele criou 2 negócios, 2 meios diferentes e traz uma segurança maior, né, para o empresário. Porque ele tem 2 linhas de frente, né? Se a inflação ou o mercado não corresponder de um lado, ele tem outra válvula de escape também. Laureano, nós falamos de pontos positivos do Simples Nacional e do lucro presumido. Existe alguma recomendação específica para alguma empresa não optar por esses 2 regimes? Hoje o Simples Nacional, né, ele é um regime que ele é entendido na legislação como um benefício. Então, ele traz uma carga muito menor e justamente por isso ele é entendido como um benefício. E por ele ser entendido como benefício, nós temos previsões na legislação onde a empresa não pode acumular benefício. Dependendo da atividade da empresa, muitas vezes até do produto que ela trabalha, não vale a pena optar pelo Simples Nacional, porque dentro do Simples Nacional ela vai abrir mão
de benefícios que seriam muito melhores, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso... Ela acha que está ganhando, mas na verdade ela está perdendo, Exatamente. né? A gente tem um caso, né, de uma situação assim que ele trabalha com um produto que ele é primário, né, é um produto agrícola, e dentro desse produto, a legislação ela traz vários benefícios justamente por ser esse produto primário. Então, por mais que a empresa não tenha um faturamento tão elevado, vale mais a pena ela optar pelo lucro real para poder aproveitar esses outros benefícios do que ficar no Simples Nacional, onde ela acaba sendo obrigada a pagar determinados tributos, né? Então, por exemplo, hoje existem alguns produtos que eles têm alíquota zero de PIS e COFINS. Esse tipo de benefício você não pode aproveitar dentro do Simples Nacional. Então, você acaba tendo que ter esse encargo, né, para optar pelo regime. Então, são nesses casos que a gente não recomenda o Simples Nacional. Por isso que, e está muito ligado com aquilo que o Thiago falou antes, né, do planejamento micro, né? Então, o macro, às vezes, vai apontar o regime, mas quando você olha no micro, que é a questão de você analisar o produto que o cliente trabalha, a operação que ele realiza, às vezes vai dar um direcionamento diferente justamente por essas características específicas. Às vezes o empresário, ele olha assim, mas o meu negócio não fatura tanto, tem um faturamento baixo, 50 mil, 80 mil, então, teoricamente, o simples é o melhor para o meu negócio. Bem, exatamente. Eu sou EMEI, EPP. Então, o meu negócio é o melhor esse caminho aqui. Só que muitas vezes, por conta dessas particularidades, como a Lau falou, de olhar o produto, de olhar a atividade, às vezes não vale a pena. Ou se às vezes é um negócio em expansão que está crescendo, o que o empresário tem que se atentar e entender? Que o Simples Nacional, ele é sim um regime simplificado, ele, como a Lau falou muito bem, ele é um benefício fiscal dado pela legislação, né? Só que ele tem fatores que você precisa conhecer esse regime. O principal agente nocivo dele é a progressividade. Que é o que é isso? Quanto mais você fatura, mais você paga. Então, se você está num segmento, por exemplo, Giovanni, que sofre muito com efeitos de variação de preços, porque muitas vezes a variação de preço ela não significa margem, ela não significa lucro para ti. É porque o segmento aumentou. Eu tenho um produto que hoje está R$10 o custo, amanhã ele está 30. Então, ele pode ter crescido 3 vezes ali, né? Aumentado 3 vezes o valor do custo, que eu tenho que repassar isso no meu preço. Só que veja que no Simples Nacional você vai pagar mais tributação do que você pagava antes, mesmo tendo a mesma margem ou até uma margem menor. Então, essa questão da progressividade do Simples, a característica do produto, ela é muito importante, atenção. E complementando também agora, pegando o gancho ali que a Ed comentou a respeito do enquadramento, né, que é a ME ou EPP, é muito comum haver, assim, uma confusão em relação a esse enquadramento, né, porque muitas vezes o empresário acredita assim, não, para eu me enquadrar como ME ou EPP, eu sou obrigatoriamente, né, tenho que ser do Simples Nacional. E isso não é um fato. Né? Então, hoje eu posso, né, me enquadrar como ME ou EPP e se, porventura, o lucro real ele for mais vantajoso, eu optar por esse regime, sem perder aqueles benefícios, né, que são trazidos ali pela questão do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Lauriane, é importante avaliar o planejamento tributário anualmente? Com certeza, é muito importante a gente avaliar anualmente, primeiro para que a gente possa validar aquela opção que foi efetivada, né, e verificar se aquele de fato foi o melhor cenário para a empresa durante o ano, e também para a gente poder planejar o ano seguinte. Então, ele é indispensável, né, e todo ano ele precisa ser feito. Ed, é recomendado que todas as empresas façam um planejamento tributário, ou para alguma empresa não se recomenda ou não se faz necessário, não há uma necessidade? A gente recomenda que toda empresa faça, né? Como a Lauriane comentou, seja para reafirmar a tributação, seja para você conhecer o quanto do tributo faz parte do teu preço. Vamos lá, tem muita coisa hoje que a empresa não pode escolher quanto que ela vende. Você não pode escolher o preço do teu produto. Quem dita o preço do teu produto, muitas vezes, é o mercado. Se você não conhece o quanto o teu imposto faz diferença dentro do teu preço, o que está indo embora é a tua margem de lucro, né? Então, é muito importante toda empresa fazer o planejamento tributário para se enquadrar no melhor regime, mas também para entender o quanto de impacto a carga tributária faz dentro do seu negócio. E muitas vezes a gente vê assim, mas o meu negócio é pequeno, né, eu não precisaria me atentar, o simples é o melhor regime. Então, entendo assim, que quando a empresa ela é pequena, o planejamento tributário ele é muito importante para que ela possa ter um crescimento sustentável. E quando a empresa já é grande, ele é muito importante também para que ela não, como a gente falou, que a margem de lucro não acabe indo embora ali pagando um tributo indevidamente. E nessa linha, Giovanni, que a Lau e a Ed comentaram aqui,
vamos lá, tem atividades que são bem simplificadas, né? Prestador de serviço, às vezes um representante comercial, ele diz, olha, para mim não vai mudar, porque eu vou seguir. Mas é muito importante fazer esse acompanhamento, porque as regras podem mudar. Exato. Né? Então, aquilo que eu me baseei no ano anterior para escolher o regime desse ano corrente, para o próximo ano ela pode ser diferente. Seja porque mudou uma regra municipal, que pode ter trazido uma carga fiscal do tributo aqui diferente, seja porque se incluiu uma atividade mais benéfica dentro de algum enquadramento simplificado. Então, o acompanhamento ele se torna muito importante, né? E é difícil para a pessoa acompanhar essas mudanças, né? Por isso é importante... Por isso né? do parceiro, né? Exato. Porque a gente costuma dizer, quem tem um negócio tem que se preocupar com várias variáveis, né? Tem que vender, tem que produzir, tem que preparar o serviço, tem que prestar, tem que liderar os seus colaboradores, tudo isso faz parte. Só que o tributo, para quem tem empresa, ele é a regra do jogo. Ele tem que entender que isso é a regra do jogo, ele vai fazer parte, né? Se você quer ter um negócio e não quer pagar tributo, você tem que desistir de ter um negócio, porque o tributo vai fazer parte do jogo. A conta né? vem. A conta vem, de uma forma ou de outra, caro ou barato ela vem, mas você precisa conhecer o mínimo possível, não é se tornar um especialista, não é um cara que tem que fazer uma graduação em cima disso, né, virar um especialista. Mas aquele impacto do seu negócio ele precisa entender. E como o Thiago falou, é muito importante e não só para empresa, né? Então a gente acompanha muitos casos, por exemplo, aí de produtores rurais, né? Pessoas ali que trabalham com a pessoa física. Vale para qualquer CNPJ. Então ele vale para qualquer atividade. Se você está realizando uma atividade comercial, você tem ali um faturamento, independente se você trabalha como CNPJ ou como CPF, é muito importante ter o acompanhamento e fazer também um planejamento tributário. Tiago, dicas finais que a gente pode deixar aqui para quem nos acompanhou sobre planejamento tributário. A gente já está na reta final aqui do nosso RevoiCast. Se a gente for falar de tudo que tem aqui, a gente vai ficar, né, o dia todo aqui. Tal. Por isso que a gente buscou talvez ir pontualmente naquilo que entendemos que é mais específico para cada empresário. Mas eu costumo dizer assim, até a Ed tratou de um ponto bem importante, que é... o preço hoje no mercado, né? O mercado que dita geralmente o preço dos negócios, né? Você não consegue atribuir muitas vezes o teu markup em cima daquele custo que você tem. Você parte de um preço que adequa a tua estrutura para isso, né? E hoje a gente costuma dizer assim, no mercado tão competitivo, tão aberto, o mercado não paga por ineficiência, né? Se você tem um negócio e ele está ineficiente, e geralmente a parte tributária ela é uma ineficiência, o mercado não vai pagar por isso. E ele não pagando por isso, quem paga a conta é você. Porque a gente costuma dizer assim, se você está pagando R$1 a mais de tributo, é R$1 que está saindo do bolso do empresário. É R$1 que podia sobrar. Então eu costumo dizer que a parte tributária, você economizar em tributo, ele dá mais que vender. Dá mais que prestar serviço. Por quê? Quando você vende, você tem lá os tributos que incidem sobre a venda, você tem a comissão, você tem o custo do produto. Te sobra uma partezinha. O tributo não. Tu licitamente foi lá e economizou R$1, esse R$1 é sobra. É algo que vai sobrar para você poder investir no negócio, para você poder desenvolver as atividades, porque o empresário que tem lucro, ele não distribui todo o lucro para ele. Ele deixa no negócio, ele reinveste, ele deixa capital de giro, ele está sempre movimentando. Cresce. Quem tem o empreendedorismo na veia, ele não fica gastando dinheiro de forma particular, ele investe no negócio. Então você ter uma gestão eficiente do teu negócio na parte tributária, planejando adequadamente, faz essa diferença. Então a dica que eu deixo assim, em geral é tome cuidado no planejamento, acompanhe isso, trabalhe com projeções, se antecipe. Eu sei que é difícil prever o futuro, né? Pedro Malan fala que no Brasil até o passado é incerto, mas a gente tem que buscar dentro dessas incertezas, planejar cenários e trabalhar com a regra de tributação para quê? Para que a escolha seja assertiva e o negócio esteja na carga adequada. Muito bem, e assim nós encerramos o 4º episódio, né, do nosso RevoiCast. Thiago, foi um prazer tê-lo com a gente. Obrigado, Giovanni, mais uma vez. Prazer estar aqui. 15 dias a gente se reencontra. Ed, obrigado por estar com a gente. Obrigada por dividir um pouquinho aí de conhecimento e a gente poder orientar os nossos clientes, os nossos parceiros e os empresários aí em geral. Lauriane, obrigado por estar com a gente hoje aqui, agradeço. dividindo um pouco desse conhecimento aqui todo. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bem, e assim nós encerramos o 4º episódio da primeira temporada do nosso RevoiCast, o podcast da Revoi Contabilidade de Resultados. Em 2 semanas, a gente volta sempre com um assunto importante e relevante para a classe empresarial. Tchau, até a próxima!